Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? O convite é feito para todos aqueles novos aqui no canal, mas também para você que está acostumado a frequentar aqui e todos os dias fazer o estudo comigo. Permaneça fiel, porque esta é a grande graça do estudo da Palavra de Deus, a fidelidade. Nela, Deus age em nossos corações se a cada dia nós abrimos ele para que o Senhor possa entrar. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos de 17 a 25. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. Com efeito, diz a Escritura: não amordaçarás o boi que debulha, e ainda o operário é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra um presbítero, senão sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Repreende os que pecam diante de todos, a fim de que os demais temam. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos que observes estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. A ninguém imponhas apressadamente as mãos. Não participes dos pecados de outrem. A ti mesmo, conserva-te puro. Não continues a beber somente água. Toma um pouco de vinho por causa do teu estômago e de tuas fraquezas frequentes. Existem homens cujos pecados são evidentes, antes mesmo do julgamento, ao passo que os de outros só são descobertos depois. Do mesmo modo, as belas obras são evidentes e outras não se podem manter ocultas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que fechamento de capítulo 5, né? Muito bonito. Essa palavra é aos presbíteros, a gente poderia dizer aos padres, né? A proximidade da palavra presbítero é maior, é praticamente sinônimo de padre, do sacerdote. Um historiador e um exegeta poderia nos dizer de maneira mais concreta, mais acertada, se tratam de padres, todos esses, né? Ou algum receberia esse título de outra maneira, porque o padre, o apóstolo, o Timóteo, ele diz, aqueles que presidem, ou seja, eles têm um cargo de um certo governo, né? Mas não só, essa presidência também diz da liturgia, mas também os que trabalham no ministério da palavra, ou seja, tinha aqueles pregadores oficiais, enfim. De uma forma ou de outra, é um ministério. Então, hoje, quando a gente olha para a igreja, são os padres. Tanto que na ordenação é a ordem do presbiterato, é a ordem dos padres, o segundo grau, né, dentro do ministério ordenado. Primeiro é o diaconato, ou seja, eles são ordenados diáconos. Tem os diáconos transitórios, porque daqui a 6 meses, mais ou menos, eles vão ser ordenados sacerdotes.
E existem os diáconos permanentes, aqueles que são diáconos e não vão ser ordenados sacerdotes. A maioria dos diáconos permanentes, se não todos que nós temos, são casados. Homens casados que se tornam diáconos permanentes. Exemplo conhecido, quer saber um? Diácono Nelson Correia, um dos diáconos permanentes mais famosos do Brasil, mais conhecidos do Brasil, se não o mais conhecido. Na comunidade temos outros, tem outro que mora aqui em Cachoeira Paulista, o diácono Valdir, temos o diácono Paulo Lourenço, temos o diácono Jorge, no Rio de Janeiro. Tem vários diáconos permanentes, membros da comunidade Canção Nova, todos casados. Ordem do diaconato. Aí vem a ordem do presbiterato, que são os padres, chamados raramente de presbíteros. A gente acaba ouvindo esse nome só no dia da ordenação. Eles são chamados de sacerdotes. E o são, de fato. Então, o sacerdote é dividido em 3 graus. O sacerdócio, poderíamos dizer até 4, mas esse 4º grau ele é comum de todos os batizados, é o sacerdócio, que qualquer batizado tem. Mas o sacerdócio ordenado ele é diaconal, presbiteral e episcopal. Aqui então, Paulo está falando, dando orientações para que Timóteo oriente os sacerdotes e dê valor a eles. Que valor é esse? De remuneração. E que está falando de salário mesmo, de sustento. É justo, é lícito que você cuide melhor do padre que trabalha mais. Por quê? Porque isso é bom, gente. Pensa aqui o quanto que o padre abre mão e ele se entrega. Ele é um sacrifício de um homem, como o padre Paulo Ricardo gosta de dizer. Porque ele abre mão de uma vida, de uma família, tendo condições para tal. O padre, para ser padre, não pode ser incapaz naturalmente de ser pai, não, mas ele, tendo condições para, ele escolhe, ele atende ao chamado de Deus, chamado de amor, e vai se consagrar. Naquele tempo, eles eram casados, mas nem por isso tinham menos obrigações. Olha, uma das questões do celibato dos padres é justamente não estar mais dividido entre a família e a igreja, e Nosso Senhor, e uma entrega total a Jesus. Porque acabava aquele casado, se dedicava tanto à vida eclesial, que ficava a família desguarnecida. Ou o contrário, preciso cuidar da minha casa, preciso cuidar da minha família e as coisas de Deus. Houve um tempo em que esse equilíbrio começou a pesar demais, dentre outras tantas realidades. E a igreja definiu o celibato para os padres. Isso tem mais de 1000 anos aí, já. Foram 1000 anos praticamente sem o celibato, com o casamento, Nem todos casavam, mas alguns sim. E um pouco mais agora de 1000 anos com o celibato. Então o sacerdócio é isso. Ele é uma entrega, ele é um serviço a uma comunidade. Então Paulo está dizendo, aqueles que trabalham bem merecem dupla remuneração, ou seja, você deve tratar melhor ele, deve dar melhores condições, arruma uma casa melhor para ele. No caso, hoje é um carro, aumenta as condições para ele viver na paróquia, etc. Então tem padres, por exemplo, que tem paróquias, por assim dizer, ricas, de uma região social muito boa, muito abastada, o dízimo é forte, a comunidade ajuda, aquele padre é carregado no colo muitas vezes, naturalmente, mas e aquele que rala, trabalha em comunidades mais simples,
merece também, ou até mais, essa remuneração, essa ajuda, esse suporte para o padre enriquecer? Não, para cumprir essa palavra aqui, ó. Não amordaçarás o boi que debulha, o operário é digno do seu salário. Por causa do trabalho dele. Como é bom você que trabalha, né? Também aí recebe seu salário, e às vezes recebe bem, mas trabalha muito. Você diz assim, olha, é justo que eu recebi. Talvez você trabalhe por comissão, né? Quem trabalha no comércio entende muito bem isso. Aí você trabalhou, vendeu mais, né? Você ultrapassou a meta e aí veio aquele algo a mais no seu salário. Por quê? Porque você foi digno disso. Bom, homens e mulheres de Deus também são. Paulo está dizendo isso, sobretudo agora, sobre a vida dos presbíteros. Continuando, ele fala para não aceitar denúncia contra um presbítero se não for 2 ou 3 testemunhas. Aqui ele segue muito a regra já estabelecida no judaísmo e fala também para repreender na frente de todo mundo os que pecam, para que os outros também temam. Claro que isso é uma orientação pastoral. Tudo isso aqui é orientação pastoral, né? Falando, né, claramente. Mas a repreensão, a correção, ela é necessária para que haja esse respeito, principalmente no caso de Timóteo, que é jovem. E aqui vem algo muito importante. Contra o favorecimento, né? A amizade, né? Uma amizade que acoberte situações e um respeito humano que faça com que haja escândalo na comunidade. Paulo está falando duramente com Timóteo. Versículo 21. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, olha só, chamou o céu para testemunha, que observes estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Então, essas regras, sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Vai fazer o bem para um padre que trabalha mais? Faça para todos os que trabalham mais, e não só para aquele que você gosta. Está dizendo para Timóteo. Essa orientação, gente, é para o bispo, né? Vamos dizer aqui que quando um bispo lê esse trecho, é com ele que essa palavra está falando. Mas nós que somos os fiéis, leigos, quando vemos isso, a gente pode fazer algo e reconhecer. Em reconhecimento ao sacerdote. Quando você chama um padre para almoçar na sua casa, fazer aquele almoço top, né? Para agradar, né? Para dizer, olha, o padre vem aqui na minha casa hoje. E não é porque você quer que ele... não, aproveitar porque ele vai abençoar. Não. Mas porque você já é abençoado pela vida dele, pelo trabalho dele, pela missão dele. Aí você vai em reconhecimento e faz, convida, né? Às vezes a pessoa leva o padre para passeio, né, para descansar, que trabalha tanto. Enfim, são várias coisas que dá para se fazer. Um abraço a mais, um padre, você é muito querido. Gente, é isso. Reconhecimento pelo trabalho. E aí, ele continua, né? Conjurando para que não haja esse favoritismo. Ou seja, olha, não é porque você é meu amigo que eu não vou repreender você, que eu não vou falar. Não é porque você é filho de fulano de tal que eu não vou dizer. Não é porque você é também dessa família que eu vou te dar mais regalia. Não. É aquilo que é a verdade e não um preconceito ou favoritismo. E Paulo está dizendo que isso é sério. Eu conjuro você diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Está todo mundo vendo. Não faça essas coisas. Isso vale para nós também. Contra o respeito humano. Para que a gente não se perca. E aí, Paulo vai falar também com relação a não impor as mãos apressadamente. Versículo 22.
para que não participe do pecado de ninguém, mas para que ele se conserve puro, porque se ele impor as mãos, ele pode incorrer nesse erro. E também não beber só água, mas tomar um pouco de vinho por causa do estômago. Paulo conhece bem Timóteo, sabe das fraquezas dele e fala: olha, você quer viver uma vida austera, boa, mas toma um pouco de vinho também, porque você é fraco, você é fraquinho. O seu corpo não é lá essas coisas. Então, se cuida, né? Importante, né? E bonito esse cuidado de São Paulo aqui para com Timóteo. E no final, versículos 24 e 25, ele traz um princípio eterno aqui escondido, gente, uma pérola, uma chave de leitura, uma verdade que não vai mudar. Olha, existem homens cujos pecados são evidentes antes mesmo do julgamento, ou seja, não consegue esconder. A vida da pessoa já é assim. Ao passo que os de outros, são descobertos só depois. Do mesmo modo, as boas obras são evidentes e outras não podem se manter ocultas. Mesmo que a pessoa faça uma boa obra e não queira que ninguém saiba, uma hora alguém vai descobrir que aquela boa obra foi feita, foi realizada por aquela pessoa. Ou seja, tudo está vindo à luz, tudo virá à luz. Isso é importante também para que nós estejamos atentos. Bom, hoje a gente aprendeu como a gente deve tratar um bom padre. Um padre que trabalha bastante, trabalha mais, que se dedica mais, com amor, com mais alegria, sustentando ele. Né? Um agradecimento mesmo de remuneração. Cada um como pode. Cada qual com as suas condições. Mas também entendemos que a vida de um padre é uma vida dura, difícil, que exige as nossas orações. Vamos anotar no diário? Cheio de ordem de Deus aqui, dos versículos 17 ao 23 e princípios eternos, do 24 ao 25. Diante dessa palavra, qual é a mensagem de Deus para você? E como colocar isso em prática na sua vida? É isso que você vai anotar no diário e lutar para viver. Faço convite para você se inscrever no canal, acionar o sino da notificação. Aqui na descrição do vídeo tem informações importantes. E vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus? Espero você aqui. Que Deus te abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.